Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cash do Bem, um espaço onde boas ideias, boas histórias destinadas a vocês, empresários, empreendedores, advogados, administradores, psicólogos, todos aqueles que estão destinados a áreas importantes e interessantes com temas relevantes a você e a sua empresa. Este canal é patrocinado pela Assessoria do Bem, uma das maiores consultorias na captação de incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil e logo mais no mundo. Hoje o nosso Cash do Bem tem como tema crimes digitais, como se precaver das famosas deepfakes. E hoje o nosso convidado, ele é advogado criminalista, 35 anos na advocacia criminalista, ele é pós-graduado em processo penal. Ele também é jornalista, professor, diretor regional da Abracrim no ABC, conselheiro estadual da OAB, a Ordem dos Advogados, aqui pelo estado de São Paulo, e também ele é autor do livro Falar é Fácil. Estou aqui diante do doutor Antônio Cristiano. Tudo bem, doutor? Anderson, que alegria estar com você nessa tarde no Cast do Bem. Esse projeto que você faz e desenvolve maravilhosamente para a sociedade, especialmente sociedade empresarial, aqueles que acreditam no desenvolvimento e na tecnologia para desenvolver o bem. Legal. Doutor Cristiano, estou muito empolgado com o tema de hoje, porque nós estamos vivendo aí, nós que já somos um pouco mais avançados de idade, né? A gente está vivendo aí essa transformação digital. Nós viemos ali da era da máquina de escrever, né? De uma não tecnologia a qual a gente está acostumado hoje, né? E estamos entrando na jornada já do 5G, já chegando o 6G, né, conhecido ali como a quinta revolução industrial. E dentro dela, a gente não está livre dos famosos crimes digitais, né? Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui nesse bate-papo, nesse podcast, está relacionado aos golpes virtuais, né? A cada dia eles são maiores, são mais comuns, trazendo uma sensação ali talvez até de impunidade por parte talvez do governo, por parte das sociedades, né, que precisam precaver a sociedade como um todo relacionado a isso, né? Isso é verdade? Como é que você vê essa questão do aumento ali dos crimes virtuais? Isso é uma realidade. Você falou muito bem. Nós que somos um pouco experientes, um pouco mais maduros, assim como toda uma fase de uma sociedade que passou do mundo analógico para o digital. Legal. E nesse sentido, antigamente eu costumo dizer que você evitava de passar em determinados lugares que você tinha uma informação que não eram seguros. Que era perigoso. Que eram perigosos. E hoje o perigo está dentro de casa. Verdade. Através de uma plataforma, através de um smartphone, através de um computador, enfim. E a evolução do mundo global com a tecnologia nos trouxe exatamente o avanço, nos trouxe os benefícios nesse sentido, da busca da informação, da chegada da informação. Em contrapartida, nos trouxe também o abismo do risco, do perigo, dos golpes, que hoje é uma realidade no mundo virtual. Hoje você se sente lesado de uma forma real, roubado, furtado, e através dos golpes que são hoje, através do mundo cibernético, que são através do quê? Do mundo virtual. Então hoje você sofre o chamado estelionato virtual, porque você tem nas suas mãos, hoje é importante até frisar, você tem nas suas mãos não somente um aparelho, como era de uma fácil comunicação. Né? Hoje você tem um patrimônio. Um patrimônio digital, você tem herança digital, você tem assinaturas, você tem tudo nas mãos. Então isso faz parte da sua existência. Com o avanço hoje dessa tecnologia, necessário frisarmos que as leis também têm que acompanhar, né? Claro. De forma muito especial em relação aos golpes virtuais que nós estamos vendo hoje e vamos falar de alguns. E doutor Cristiano, como é que você vê as legislações atuais, né? Hoje nós temos inúmeras legislações, né? Augusto Flores foi um dos que lançou lá sobre o manicômio tributário brasileiro. São 4 andares de legislação, se for empilhar uma na outra. E as legislações atuais sobre os crimes virtuais,
são suficientes no Brasil? Como é que você vê essa questão? Elas estão acompanhando exatamente a evolução da tecnologia. Legal. O grande problema hoje é a respeito da punição. Uhum. A aplicação da lei, a sentença, ela é real. O grande problema se faz posteriormente a uma sentença, e sim na execução dessa pena, que o legislador deveria mexer nisso. Sim. Então hoje não é, eu entendo que não é suficiente ainda a reprimenda, não pelo tamanho da pena, mas sim no cumprimento dessa pena, para que essa pessoa, conforme ao princípio básico e primário da finalidade da pena, seja reeducado e entenda aquilo que ele cometeu. Claro. Hoje nós falamos muito das deepfakes, né? E muita gente se pergunta, mas o que é isso, né? Hoje, eu lembro que alguns anos atrás, nós recebíamos uma ligação, normalmente de um telemarketing, digital, colocar assim, você sabia que era um robô que estava falando com você ali, né? E quando se fala hoje das deepfakes, vem esse crescimento junto com a inteligência artificial, com a junção de vários mecanismos tecnológicos, e você já não sabe o que são esses conteúdos falsificados. Se é uma pessoa que você está falando, se é uma imagem, né? Hoje é muito perigoso. Hoje você cria uma imagem ali no celular em alguns segundos. Você tem o ChatGPT, você tem outras plataformas aí que você faz isso. Então, como é que você vê essa questão, né? Como coibir também essa questão das deepfakes? Eu acho que o que você coloca é interessante, porque hoje é uma das grandes realidades que a sociedade sofre. Que são as chamadas deepfakes, que são imagens que são reproduzidas, que trazem ali como se fosse uma realidade daquela pessoa, né? Claro. E a cautela que nós temos que tomar, e hoje nós estamos vendo, quem sofre esse tipo de golpe, e geralmente ele é um golpe que nós estamos falando em pedir dinheiro, em um familiar que liga. Sim. Algumas características da deepfake é no sentido da imagem dos olhos. Ela não pisca. Claro. As orelhas, elas têm nessa imagem uma grande diferença também. Mas o meio mais seguro que você deve se ater, e a cautela, quando você recebe um pedido ou uma imagem que é uma deepfake, você tem por certo que é aquela pessoa, é você entrar em contato com aquela pessoa que está te fazendo uma solicitação. Claro. Não, o interessante, doutor, que nós estamos numa era agora, como você até comentou, né, que tudo nós fazemos pelo celular. Hoje, você tem uma assinatura digital pelo celular, você tem bancos, nem se fala, né, os bancos digitais hoje é muito comum. E você tocou num tema que fala sobretudo sobre as características, porque a IA, ela consegue reconhecer se o olho pisca, se não. Então, por exemplo, os bancos, você tem que virar, né, o rosto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Às vezes até irrita um pouco, né? Às vezes até dependendo dos valores e do horário, eu tenho que pedir aprovação para eu transferir um dinheiro meu. Eu fico até bravo com isso, né? Então, claro, a ideia é poder evitar, né, com as legislações, tentar inibir. Sim. E, por exemplo, agora na alteração do próprio Código Penal, da Lei 15.397, o principal objetivo da lei foi aumentar essa repressão, né? Como é que você vê esse ponto da legislação? Fundamental. Houve uma mudança interessante na pena e também no estelionato. O estelionato era um crime que dependia de representação ou havia uma transação chamada transação penal. E hoje se torna uma ação que não depende de uma representação ou de uma transação. Ela agora é uma pena muito mais elevada e, além disso, você traz a figura dos crimes digitais, do estelionato digital. Então isso é fundamental justamente, por quê? Porque, como eu dizia, aquele estelionato do passado, do bilhete premiado, isso já não existe mais. Então é o estelionato, aquele que realmente te traz uma subtração do teu bem, através do quê? De um engodo, através de um engano que te induz a erro, e você tem por certo que você está ali diante de um banco, diante de uma transação financeira de uma forma correta. E isso
essa nova legislação, a 15397, agora recente de 26, ela veio, eu entendo que foi muito salutar, inclusive aumentando a pena. Essa pena ela é fundamental porque não vai caber fiança, e eu falo da fiança também do furto, porque existe o furto também digital, aquele que te furta senhas, te furtam seus dados, furtam uma série de coisas e te traz um grande prejuízo. O crime de furto, ele subiu a sua pena, foi muito acentuada para 6 anos. O estelionato também. Então isso foi muito importante. Maravilha. Até assim, recentemente, né? Até minha mãe entrou em contato comigo, falou: Anderson, você tá precisando de dinheiro? Eu falei: não, mãe. Era não, porque veio aqui uma mensagem sua pedindo dinheiro. Eu falei: mãe, vê se realmente o número é meu. Porque o que acontece? Ela não tinha salvo esse número que estava entrando em contato, só que a foto era minha. Então você vê que é muito comum isso. Às vezes as pessoas peguem a sua foto, porque hoje todo mundo tem Instagram, Facebook nem fala, né? Já tá aí, agora a nova geração é o Instagram. Então todo mundo tem foto pública, LinkedIn, por exemplo. E a mesma foto que eu tenho no meu WhatsApp estava nesse WhatsApp que estava mandando mensagem para ela. Olha isso. E aí ela falou: mãe, eu tô precisando de dinheiro. Então sabia que era Sim. mãe, né? Então para você ver que às vezes eles entram até para pedir, para perguntar coisas simples. Aí eles começam a mapear o perfil, né, daqueles usuários. E isso entra nesse campo. Eu acho que a grande defesa hoje do cidadão é entrar em contato. Sim. E esses que cometem, essas pessoas que cometem esses crimes, esses delinquentes, eles usam a imagem de um filho, de uma mãe, muito próximo. Não é? De forma apelativa, né? Apelativa. Então, o contato físico, ela é fundamental para que realmente aquela pessoa evite. Porque na grande realidade, você está no mundo digital. Exato. Esse mundo digital, ele se faz do ouvir e do ver. Exato. Né? Mas, diferentemente, você tem que ter um contato com aquela pessoa. E sempre será um ente querido. O mote dos criminosos é um ente querido te pedindo alguma coisa. Um depósito, um empréstimo, um Pix. Então, eu acho que isso que é a cautela, é você ligar para aquela pessoa. Sim, tem vários tipos, né? Eu já vi aqueles assim que falam: você está devendo tanto, um boleto, algo, e você não está devendo absolutamente nada, então a pessoa acaba, dependendo da idade, caindo. Falando: nossa, eu tenho que pagar isso aqui, senão o nome vai ser negativado. E o importante, Anderson, também, hoje, e eu digo isso há 10 anos atrás, nós não tínhamos a delegacia de crimes digitais. E hoje, aquele que sofre isso, tem que ser feito um boletim de ocorrência. E hoje tem delegacia para crimes digitais? Tem delegacias específicas. Legal. Então você tem uma delegacia específica de crimes digitais que atende pessoas que sofreram esse tipo de golpe. Você tem o próprio boletim que é feito, né, de forma digital. Então esse boletim que você faz via internet vai ser encaminhado para a delegacia de crimes digitais, onde vai ser feito um processo de investigação e isso realmente vai se fechar a linha. Legal. Porque eu vou fazer um paralelo, assim como se costumava, assim como o dinheiro ele deixa rastro, os crimes digitais também deixam. Por mais experts que sejam, esses criminosos sempre vai ter um rastro. E é lógico que somente com pessoas especialistas que vão conseguir chegar a esses tipos de pessoas. Chegar a um ID, chegar a um ponto chave ali toda aquela estrutura. Então é muito importante a lavratura de um boletim de ocorrência. Legal, maravilha. Hoje nós temos dentro da ADB, por exemplo, diversos clientes voltados à tecnologia, a segurança bancária, por exemplo, a GovTechs, né? Nós já trouxemos aqui, inclusive, algumas delas, né? Como Elotec, Grupo Assessor, temos outros tantos clientes que também virão para cá para falar um pouco dessas tecnologias. E quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias voltadas à segurança pública, né? Nós temos um grande cliente que também veio aqui, o Dalmer, em algum dos episódios que nós gravamos, e ele é um dos principais clientes dele é a polícia, né? Por exemplo, fala muito de tecnologias com inteligência artificial voltada à identificação facial, né? E hoje nós vemos o quanto vem crescendo, né, essa captação de imagem vinculada ao CPF.
Por quê? Porque hoje tudo, uma câmera já capta e já sabe quem você é. Você chega nos Estados Unidos, por exemplo, no aeroporto já sabem quem você é. Já sabe quem você é. A imagem já pegou ali o nome. Quando você chega já no guichê ali para estar com a polícia e poder falar onde você vai, qual local que você está visitando, etc., qual o propósito da viagem, você já vê ali que ele já tem as informações antes mesmo de você entregar o passaporte. Pela câmera já pegou e já leu a informação. Já leu então, toda. Isso no Brasil também vem acontecendo, essa transformação digital. E, claro, tudo que vem do bem, tudo que é do bem, também, infelizmente, tem um do mal. Né? Então, a gente precisa dessas legislações. Você crê que a legislação criminal, a nova agora, veio para tentar coibir nesse sentido? Eu acho que veio realmente num momento muito oportuno. Era necessário, porque nós que atuamos nessa área, nós vivenciamos as dificuldades de realmente haver uma punição daquele que cometeu esse crime. E o grande problema hoje é a sensação de impunidade. Sim. A sensação de impunidade que o cidadão passa, eu vou lhe dizer até, e vou um pouco mais além, ela é muitas vezes maior do que o golpe que você sofreu. Porque é posterior. Claro. Você está diante de uma pessoa que te lesou de uma forma dolosa e não ter uma punição, isso é extremamente doloroso. Isso te traz sentimentos na alma, te traz muitas angústias. E para um país, como você disse, hoje nós temos tecnologias, os grandes bancos, as grandes estruturas financeiras, elas estão se precavendo cada vez mais. Claro. Com grandes estruturas de segurança. E só que, ao mesmo tempo que eles estão se estruturando, foi aquilo que você falou, a evolução do crime ela cresce também na mesma proporção. Exato. Então, você tem estrutura de segurança posta, você tem que ter o quê? Legislação para que você possa punir. Porque não adianta você ter ali uma estrutura de uma empresa na área sua de finanças e tudo, você tem uma auditoria eficiente, você ter ali administrativamente uma punição, mas no âmbito da legislação penal do nosso país, brasileira, você não tem algo que realmente possa exercer, eu diria, não uma satisfação, mas a subtração dessa impunição que nós sentimos. Legal. Maravilha. Mudando um pouquinho o leque aqui, você é advogado criminalista, né? Eu acho que todo mundo que... Eu também como colega da área, mas não criminalista da área tributária, né? A gente se apaixona pelo direito quando nós vemos naqueles filmes, né? Que tem julgamentos criminais e tudo mais, né? E o senhor é advogado criminalista, né? E como foi essa questão, como você descobriu essa vocação? Por que advogado e por que criminalista, doutor Luciano? E isso é interessante falar disso quando me perguntam. E quando você fala dos filmes, eu faço um paralelo com a minha vida em um tempo real. Eu fui office boy, hoje não existe mais esse ofício. Eu também, foi minha primeira office boy. meu primeiro ofício. E você ia fazer o serviço, e depois de correspondência em bancos, e depois disso você iria fazer uma série de atividades. Ficava na rua andando, passeando, indo numa loja. Mas não jogava fliperama na hora do trabalho. Né? Eu era dos que era contra. Exatamente. Só que eu ia ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Legal. Eu entrava e ali eu me apaixonei. Aqueles homens com aquela beca fazendo os grandes julgamentos. Sim. Peguei Márcio Tomás Bastos, fazendo júris, e ali eu falei, eu vou ser um grande advogado. E sou advogado de júri, atuo, né, como advogado de júri. Você atua no Tribunal de Júri também? Atuo muito no Tribunal do Júri, sou um apaixonado. Aliás, eu sou um apaixonado pelo princípio da oralidade. Eu acho que tudo deveria ser feito pela oralidade. Oratória, né? Pela autenticidade, pela verdade. Ainda mais hoje, que a gente está falando de inteligência artificial, que hoje você faz uma petição ou faz uma defesa você ali tem usando a IA, assim, ó, rapidinho. Rapidinho. Então, que é uma maravilha. Que é ótimo. É ótimo. Ninguém tá contra a tecnologia. Né? Até entrando nesse campo. Eu acho que jamais a IA vai substituir a inteligência humana. Exato. Você precisa ter inteligência humana para você direcionar e saber ali peneirar e separar as coisas. Mas voltando, e ali foi a minha paixão.
Ali nasce o menino que entregava correspondência e depois ali nasce o advogado, né? Sim. Então ali começou a vontade de ser um advogado e principalmente criminalista. Legal. Se eu te contar uma coisa tão simples que você vai... Sim. Quando eu conto isso, né? Eu sempre digo que acusar é muito fácil. Acusar, você aponta um dedo e fala, foi ele. E todos olham para ele. É muito fácil. Verdade. Defender... Agora, para você promover uma defesa, e uma coisa que eu venho de uma família com 3 irmãs. E de uma origem muito humilde, a gente dividia o mesmo quarto. E eu, às vezes, os bonecos, as bonecas quebravam, né? E nem sempre era eu. Nem sempre. Nem sempre. Mas aí a minha mãe entrava no quarto e as minhas irmãs me acusavam. Foi ele. Claro. E aquilo me Você era o trouxe único uma... menino ali, né? Então... Aquilo me trouxe uma angústia, mas ao mesmo tempo me despertou o interesse de fazer o quê? A defesa. Buscar a verdade, a defesa. Buscar a verdade e a defesa, né? Então, defender é muito mais difícil. Acusar é muito simples. Claro, que legal. Até voltando aí dentro desse tema, né? Você também é um dos conselheiros da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que goza de grande prestígio no nosso país. E todos nós, claro, dependemos muito da OAB para trazer discussões, temas importantes, né? Como que a OAB vem hoje coibindo, né, essa questão dos crimes digitais? É importante você ter me perguntado isso. Como conselheiro, eu já ocupei vários cargos na OAB. Um dos ápices que também dentro da estrutura organizacional da OAB é de conselheiro estadual. A OAB ela tem comissões de crimes cibernéticos. Foi criada recentemente agora uma comissão do crime do falso advogado. Olha aí, até isso. Existe uma comissão muito especial que trabalha com afinco e dedicação. Temos chegado a pessoas que se passam por advogados. Temos aí uma ligação e um trabalho em conjunto com a própria polícia nesse sentido, que não deixa de ser crimes cibernéticos também, crimes voltados com o uso de telefone, computador, mensagens, trazendo mensagens falsas com alvarás falsos. Então, a OAB tem efetivamente feito um grande trabalho, punido. Agora, recentemente foi pego aqui agora na região do interior de São Paulo uma grande quadrilha que estava se passando por advogados. Olha. Então, a ordem, nesse sentido, nós temos atuado sensivelmente. Que legal. Esse é um ponto importante, doutor Cristiano, porque, claro, uma pessoa comum, ela como é que ela vai saber? Ela não sabe que ela pode consultar lá no site da OAB, ela pode lá colocar lá o nome completo, o CPF e descobrir se a pessoa é cadastrada, se ela tem uma ordem, né, se ela tem a carteira, não. Né? Como que... o que você indicaria para essas pessoas? Né? Vamos falar aqui do público comum, né, que talvez falta ali e carece desse O conhecimento. que eu digo para o público comum é o início de tudo. Quando ele foi buscar o seu direito para o recebimento de uma indenização, de uma pensão, de um processo, ele não teve um contato virtual com o advogado, aquilo que nós falamos. Verdade. Ele foi presencialmente. Então, quando surgir isso, um deepfake, que é uma imagem do seu advogado, um WhatsApp do seu advogado, olha, foi liberado o seu dinheiro. Primeira coisa, vá ao escritório do advogado. Como assim você fez? No primeiro momento. Tá. Doutor, eu recebi uma ligação. Meu processo foi liberado. É a essência básica do arroz com feijão. Claro. Você volta às suas origens. Porque a origem foi ir ao advogado para que você percorresse toda uma batalha judicial para o recebimento. Sim. O final é o recebimento desse processo. Claro. Então você completa aquela carreira. Claro, perfeito. Bom, agora nós chegamos na pergunta direto ao ponto. Roda a vinheta aí. Doutor Cristiano, a lei do bem no Brasil hoje é o melhor mecanismo ou o principal mecanismo de fomento à inovação tecnológica, sobretudo com tecnologias também que inibem, né, crimes digitais. A assessoria do bem, por exemplo, ela conta hoje com ferramentas voltado à segurança da informação, né, a própria LGPD, né,
que é uma legislação voltada à proteção de dados, né, de pessoas, sobretudo. Na sua opinião, com base na legislação, hoje a LGPD está bem consolidada nas empresas, sobretudo voltado a essa questão da tecnologia em crimes digitais, crimes cibernéticos? Para que nós possamos falar da LGPD, nós temos que buscar um princípio constitucional. Sim. Qual é esse princípio? Que é o princípio da pessoalidade, né? O princípio do direito, da individualização de cada um, e é uma proteção, que é um princípio constitucional. Agora, a nossa Constituição, quando nós falamos 1988, ela é diferente de uma Constituição americana, ela é diferente de princípios, ainda é uma jovem Constituição, ela está caminhando para o desenvolvimento. 40 anos. Né? 40 anos. Nós tínhamos a anterior que era de 16. Né? Então, quando você fala na lei de proteção, eu acho que precisa de infraestrutura melhores dentro das empresas. Sim. Você precisa de ter uma infraestrutura melhor de acompanhamento, eu diria de uma assessoria do bem, especialmente para que possa dar essa infraestrutura. É aquilo que nós falamos no começo do programa. Você precisa de uma legislação, mas você precisa de uma infraestrutura necessária para que você possa atingir exatamente o fim, que é a proteção de cada um de nós. Legal. Se você observar, nós falamos do crimes ocorridos pela internet. Se você verificar os crimes contra os idosos, é exatamente falta a proteção dos dados, que eles vão pegar naquela faixa de idade dos idosos. Sim. E entrar em contato. Falar, nós estamos aqui idosos de 60 anos. O que faltou? Faltou uma garantia de uma estrutura dentro de uma empresa, de uma organizacional que possa trazer essa proteção e essa garantia. Porque ainda é recente a lei. Maravilha. Você escreveu um livro, né, doutor? Esse livro, um dos pontos que você fala sobre oratória, né, mudando aqui também um pouco a página aqui do podcast, né? A gente fala a primeira parte sobre crimes digitais, vamos falar um pouquinho do seu livro também. Você fala muito sobre o falar não é uma arte, né? Fala um pouquinho sobre isso também. O meu livro é Falar é Fácil, Descubra o Seu Potencial. Legal. Há muito nos foi ensinado que falar é uma arte. E eu digo que não. Porque se você trazer a você esse princípio, isso vai te tolir. Uhum. E falar ele não é uma arte. Falar é um exercício, é uma prática. Eu costumo dizer que quando todos nós nascemos, nós já nascemos exercitando. Um bebê, quando ele nasce, Sim. ele chora. Verdade. O choro é a comunicação. O choro é o querer falar. O choro é querer se expressar. Recentemente saiu uma matéria, não me lembro qual canal de TV, mas isso não interessa, o importante é a essência. Já existe agora uma tecnologia que já está buscando o choro daquele bebê associado à fala dele, do que ele estava se expressando exatamente naquele momento. Então, o falar não é uma arte, mas sim um exercício de dias, de tempo, de dedicação, como qualquer outra atividade. Legal. E aí a tal da técnica do micro-ondas? Isso dá resultado? Legal, Tá no livro. Tá no livro. Tá curioso, lê lá. Mas dá um spoiler pra gente. Eu tenho ali, vou te dar um spoiler, que é 3 minutos. Legal. Eu costumo dizer que 3 minutos é uma eternidade. Em uma entrevista, em uma televisão. Dá mais nos dias atuais, né? Nos dias Essa atuais. nova geração. Eu estava vindo para cá pra gente fazer o cast do bem junto com você e eu olhei no Waze e lá faltava 3 minutos. Uhum. E 3 minutos, 2 quilômetros de carro. Uhum. Então, por aí é uma eternidade quando você vai falar numa televisão, quando você vai dar uma entrevista. Então, o spoiler que eu dou rapidinho, se você colocar um copo de água no micro-ondas e colocar 3 minutos, você vai fazer a sua apresentação, falar quem é você, e você vai ver e falar, meu Deus, sobrou todo esse tempo. Verdade. Então, 3 minutos é uma eternidade. E é uma grande prática de um exercício. Sim. Porque você começa a se apresentar, né? A conhecer quem é você. Aí nasce o quê? Você vai descobrir o seu potencial. E você fala até do autoconhecimento, né? Sim. O autoconhecimento é o que você precisa buscar para que você possa atingir. Você precisa se conhecer. Claro. Né? E quando você falar é fácil, descubra o seu potencial, descubra o seu potencial. Mas como eu vou descobrir? Falando.
falando, buscando, descobrindo quais são as minhas limitações e quais as que eu tenho que enfrentar dentro dessas limitações, desse exercício da fala. Você até coloca que o autoconhecimento é a base, né, de forma genuína aí para que você tenha uma comunicação autêntica. Né? Autêntica. A autenticidade é tudo. Eu costumo dizer uma frase que quando você fala a verdade ela salta aos olhos. Sim, verdade. Então, muitos falam assim, meu Deus, como eu vou falar, buscando frases difíceis? Não, seja autêntico, seja sincero. Sim. Porque quando você exercitar isso, você vai conseguir realizar isso de uma forma plena e satisfatória. E sobre a expressão corporal, né? Nós falamos tudo da questão digital, né? Que às vezes acaba limitando essa expressão corporal e a inteligência artificial tenta copiar isso. Sim. Mas no seu livro você fala sobre como a expressão corporal pode influenciar uma mensagem transmitida, né, ao público durante ali uma fala. Se nós dermos um exemplo prático aqui agora, nesse bate-papo que nós estamos falando, se eu parar por alguns segundos e começar a chorar, colocar a mão assim no rosto e... Óbvio que todos que vão me ver ou você falar, aconteceu alguma coisa, doutor? O senhor está bem? A sua preocupação, ela está associada àquilo que eu te apresentei. Mas aí eu vou te responder, eu estou muito feliz de estar com você. Você vê a diferença? Eu estou tão feliz que as lágrimas me chegaram aos olhos. Você percebe que é uma coisa interessante, né? Então, a forma de você se expressar, a forma de você colocar, aquilo que você... se nós vamos falar aqui sobre segurança, eu coloco um revólver aqui desmuniciado na mesa. Sim. Isso vai gerar uma certa expectativa. Claro. Né? Aí falou, pô, ele vai defender o uso de armas? Não, ao contrário. Eu trouxe uma arma para dizer o quanto é perigoso e que realmente não se deve andar portando uma arma. Existe um preconceito, parece que antes, né? Então você percebe que tudo envolve uma fala, tudo envolve um conhecimento, tudo envolve definições entre audição, visão. Claro. Não, é muito interessante porque quando você fala de comunicação também, no seu livro você menciona sobre como é importante você entender o ambiente, a plateia, segundo na própria obra, né, falar é fácil, descubra o seu potencial, você traz essa questão como um ponto principal, né? Conhecer a plateia, o público que você está falando. É indispensável. Quando você vai falar para jovens, você precisa ter um tipo de linguagem, um tipo de aproximação de uma forma muito simples, de acordo com a realidade de cada tribo, né? Definimos como tribo cada grupo que se forma. Quando você falar para crianças, você não pode falar em pé. Você deve sentar. Mesmo nível, né? Mesmo nível, mesma altura. Quando você vai falar para idosos, você tem que também ter um outro tipo de locução, outro tipo de apresentação. Talvez até o volume da voz. O volume da voz, a respeitabilidade. Tudo isso vai te trazer uma atenção na sua própria fala. Então, isso é fundamental você saber. Quando você falar num velório, você não pode ficar sorrindo ou rindo num velório para falar. A sua tem que ser uma transmissão da sua imagem, de uma postura, ali no mínimo de sentimento e de seriedade. Né? Porque, em que pese o sorriso, ele é feito de uma forma natural, entretanto, você deve entender o ambiente que você está. Sim. Porque talvez, quando eu falo no livro, a sua expressão, ela chega muito mais rápido do que a sua fala. É um cartão de visita também. É um cartão de visita. Ela é fundamental. Exato. É muito interessante esse ponto, porque já li algumas outras literaturas voltadas sobre o corpo fala. Existe um livro até que tem essa, mais voltado para a psicologia. Né? Sim. E no seu livro você menciona muito essa questão de fazer a leitura do público a qual você está se comunicando. Sim. Em palestra, a gente está acostumado a fazer palestra, dar palestra. Não é só o conteúdo técnico que te dá segurança. Você entender o público que está ali, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, é mais voltado para a área de inovação, é mais voltado para a área fiscal, é mais voltado para a área jurídica. Né? Também, isso é alguns pontos. E tem algumas técnicas que você aprende com a vida. Sim. Por exemplo, o tom da voz. Se é, por exemplo, à tarde, uma palestra à tarde,
Às vezes, quando eu pegava algumas palestras que eram multipalestras e a minha era a última, meu amigo, eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa ali para o pessoal ficar acordado. Senão, todo mundo ia dormir. A gente tem um exemplo nisso que você fala e você explica muito bem, quando você pega uma plateia cansada. Boa. Essa plateia cansada, ela te dá ali um desgaste muito maior. Pegamos um professor de cursinho. Mesma coisa. Você precisa ser muito rápido, um dinamismo muito rápido e trazer o quê? Não somente uma voz, eu diria, estática, né? Só aquela verbalização. Você tem que usar mecanismos, e aí é importante também saber que você tem que usar mecanismos que possam te dar a compreensão do que você está falando. Claro. Não somente o exercício físico, o acompanhamento é que vai te dar essa definição. Quando você fala dessa obra O Corpo Fala, que eu conheço, muitas vezes, você não precisa nem falar. As expressões, corporal, né? elas vão te atingir o seu interlocutor. Claro. E é muito interessante qual dica que você dá ali em relação a um exercício, por exemplo. Que exercício prático a gente poderia, ou você recomendaria, para melhorar essa dicção ou para desenvolver, por exemplo, aqui talvez aqueles mais tímidos, né? Uma comunicação mais clara, mais confiante, doutor Cristiano. A primeira é a técnica do micro-ondas. Uhum. Uma delas também é o próprio espelho. Legal. Quando você se olha no espelho, você começa a te observar. Então essa técnica do espelho é importante você fazer a apresentação, falando com você, sendo observado por você, entendendo quem é você, buscando exatamente essa confiança. Legal. E o outro são exercícios básicos que nós aprendemos. O A, E, I, O, U, prender a caneta na boca e ir falando várias vezes com a caneta presa, isso vai te dar uma verbalização, uma locução bem melhor, né? Então, levando palavras ao final, como a, né? Até o final, com um alongamento, isso vai te trazer uma dicção melhor, né? Legal. Então, falar é fácil, você vai descobrir o seu potencial. Falar é fácil. Eu faço um trabalho, eu represento, como você sabe, né? Inclusive você também, pastor ali na Debrase, a gente faz um trabalho representando o nosso bispo junto a adolescentes, né? A geração teen ali no Brás. E a gente vê que nessa faixa etária tem muita timidez. É muito normal, né? Com adolescente. Então a gente sempre procura fazer atividades, por exemplo, teatro. Maravilhoso. Se eu falar para você, doutor Cristiano, que eu era um adolescente tímido, talvez hoje você não acreditaria. A gente está gravando aqui, tem um podcast no canal, fala em público, já palestrei para mais de 400 pessoas. Então, assim, hoje eu também desacredito que eu era assim. Mas aí eu começo a entender o processo. E o que me ajudou muito foi exatamente falar. O teatro, peça teatral, me ajudou muito nessa questão de poder falar, de poder se comunicar em público, né? Então, também fica aí uma sugestão. O que você acha dessa questão do teatro? O teatro ele te traz a expressão corporal. Sim. O exercício da expressão corporal, ele vai te desinibindo, ele vai te trazendo ali um contato muito maior com pessoas, né? Uhum. Ele te traz, eu digo que o teatro, ele te traz para um coletivo quando às vezes você tem medo de falar para um determinado grupo. É incrível esse paralelo que eu estou fazendo. Verdade. Mas você fala para um coletivo, você fala para as pessoas, mas você traz ali uma realidade. Sim. E uma autenticidade do quê? De uma história, de um momento, roteiro, né? De um contexto. Exato. E você te traz convicção e confiança. Verdade. Então isso te traz a segurança no falar. Né? Então, no livro eu digo que você precisa conhecer o ambiente que você está. Legal. Porque quando você é estado a falar, você precisa ser muito rápido nisso. Né? Porque você é chamado a falar em vários lugares. Claro. Né? Só uma dica importante, hein? Pega aí essa questão aí da primeira impressão, é que fica mesmo ou não? Como é que você vê nisso para quem fala em público? É a primeira impressão. Sim. E o falar, ela é uma coisa que te marca muito, né? É a sua marca, é o seu cartão de visitas, né? A sua apresentação. E precisa ter muito cuidado com algumas...
terminologias, algumas cacofonias, que é muito usada, a pessoa ela se socorre, ela começa a usar aquela expressão, né? Pois é, né? Então, né? É isso aí, né? Isso é muito ruim e perigoso. Gerúndio. Gerúndios. Então, você tem que fazer frases rápidas, que eu digo rápidas, mas concisas e com ponto. Claro. Respeitando. Então, Respeitando. Então, esses chamados vícios de linguagem, que é muito perigoso. Sim. Isso te traz o quê? Um desprestígio. Verdade. Eu falo de uma entrevista de trabalho. Eu falo da postura, como você deve se vestir. Eu vou usar um gráfico no extremo. Imagine se eu viesse aqui dar essa entrevista, esse bate-papo gostoso, viesse sem camisa. Verdade. Você iria falar, doutor, eu vou arrumar uma camisa pro senhor. É verdade, sim. Né? Sim. Então, é tudo muito diferente. Né? As coisas são muito diferentes e você precisa ter esse feeling, esse feedback rápido para que você possa entender. Né? O falar é fácil, descobrir o seu potencial, ele está dentro desse conjunto de coisas, de valores. Ou seja, a roupa que a pessoa veste, talvez ali, vamos falar também do lado feminino, né? A maquiagem muito forte, muito fraca, enfim, depende ali do contexto, né? Da luz. A aparência física pessoal também importa, né? Porque imagina que a pessoa vai lá dar uma palestra e a pessoa tá com uma roupa fora de contexto, quer dizer, tudo que você tá falando a pessoa já esqueceu, ela tá só olhando para a roupa. É porque quando você vai falar, você entra primeiro, a fala em 3 segundos. Então ele está olhando no seu sapato, ele está olhando na mulher na maquiagem, está olhando no vestido, ele está olhando ali na sua calça, na sua roupa. Verdade. Esse é o primeiro momento. Verdade. E é curioso, isso é interessante, porque quando às vezes a gente está numa reunião de negócio, você também acaba observando, né, essas características, né, específicas, né, sim, do seu público. É natural isso, né? Porque primeiro a comunicação ela nasce de uma forma visual. Claro. Que são os nossos sentidos que temos, né? Sim. Visual, auditivo e assim ela depois vai entrar a fala, né? Então ela é sem dúvida indispensável, tudo isso está associado. E dentro da literatura, né, no seu livro ali, você fala de forma muito da questão da sinceridade, da autenticidade, e sendo como uma característica, segundo o próprio livro, segundo a própria autoria que você traz, que você copia essas características do seu pai, né? Essa autenticidade, essa sinceridade. Eu acho isso fundamental. O falar fácil, ele tem que estar embutido com a sinceridade. Sim. Ele tem que estar embutido com o quê? Com a autenticidade da fala. Meu pai era um homem que realmente foi um vereador na cidade de Diadema, foi vereador por 3 mandatos, e era um homem extremamente sincero e autêntico. Eu até na vinda que eu vim para cá, meu filho me acompanhou e eu estava falando dele. Uhum. E quando você tem boas lembranças, né, isso te traz boas... a memória, né? Sim. E exatamente isso. Eu acho que você tem que ser autêntico, sincero naquilo que você está falando. Porque a comunicação, para quem está te ouvindo, quem está me ouvindo aqui agora, ele vai ter a percepção da compreensão do que eu estou falando, do que eu estou apresentando, é sincero. Claro. Eu não preciso me fazer, eu tenho que ser. Sim. Essa é a grande diferença. Certo? Então, isso eu não abro mão e aprendi com ele. Uma grande herança que eu tenho. Antes de ter a verdade, você tem que ser verdadeiro. Né? Tem que ser verdadeiro. Verdade. São princípios, valores que, bem na verdade, doutor, hoje cada vez nós vemos isso com maior escassez, né? Na sociedade atual, ainda mais nas gerações talvez mais novas. Né? Talvez o meu livro ele tenha sido e é um grande sucesso e assim com muita modéstia, é exatamente isso. O que eu escrevi ali é uma essência da verdade. Uhum. Diferentemente de você montar uma IA, com todo respeito à inteligência artificial que eu tenho, que ela vai nos ajudar sempre, mas é exatamente aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. Né? E não poderia ser diferente.
Claro. A verdadeira chancela disso, o verdadeiro carimbo desse livro é a autenticidade dele e a facilidade Sim. que eu apresento ali, que é por isso que o título é muito interessante. Nós vivemos um período de que o fator da tecnologia, ele era um diferencial no mercado. Eu vou falar do meu negócio, a qual eu vivo já há 21 anos, que é o trabalho na Lei do Bem, nos incentivos fiscais, na área fiscal tributária. Nós víamos como a tecnologia sendo um diferencial. Um determinado período, né, um tempo, quem tinha tecnologia, quem tinha uma plataforma, um desenvolvimento, era um diferencial. Hoje, nós temos tecnologia, temos plataformas, temos desenvolvimento para poder auxiliar na prestação de serviço junto ao cliente, mas o diferencial é isso que o senhor está falando. Está relacionado à cognição humana, à capacidade humana de escrever um relatório. Por exemplo, hoje os nossos mais de 80 técnicos espalhados no Brasil são engenheiros químicos, industriais, farmacêuticos, de TI. Então eles têm a capacidade humana de escrever um relatório técnico, aquilo que ele aprendeu na academia, aquilo que ele viu no cliente, na indústria, na prestação de serviço, ele conseguir fazer um relatório. É muito mais do que você perder a essência e colocar isso na IA. O Exato. direito é assim Porque também. você Né? pode apresentar esse relatório pela IA. Sim. Só que quando você senta em uma reunião e você pergunta para aquele profissional ou para aquela pessoa que está ali com você, fala um pouco desse relatório. Se não for verdadeiro, Verdade. ele vai ter dificuldade. Sim. Né? E a simplicidade do cliente, a simplicidade do entendimento, ele conhece a essência da questão. A IA nunca vai lá na indústria, nunca vai lá Não no vai. escritório para poder entender. Ela Não vai vai se resumir ao loco. que está escrito, né? E quando você traz exatamente aquela realidade, você sabe exatamente do que nós estamos falando. Da verdade, da autenticidade. Então essa é a chancela do profissional. Essa é a diferença que quando você, na sua empresa, você apresenta para um cliente o seu projeto. Apresenta aquilo que você tem para dar para ele. Porque, na verdade, hoje, o que está se faltando no mercado é exatamente essa essência. Exato. É a essência do resultado, mas não o resultado técnico. Porque isso o cliente vai falar para você, isso eu tenho no mercado. Eu quero algo que possa me acrescentar, ou que possa me startar de forma diferenciada. O a mais, né? O a mais. Né? Porque senão isso vai ficar tudo muito virtualizado. Sim. E isso realmente não interessa. O que interessa é esse bate-papo, essa formação, essa experiência, essa troca de vida é o que vai forjar as novas IAs. Sim. As IAs são questões repetitivas, né? Como no passado se apertava um parafuso, ou soltava com uma chave de fenda. São formas, né, que você vai se repetindo e você, entretanto, com a essência humana. Você vai ensinando, né? É a ciência tecnológica ensinando, né? O próprio robô a poder gerar mais tecnologia, mais desenvolvimento, né? E às vezes falta essa cognição humana. O robô você tem que ensinar ele a andar. Exato. Mas quem andou primeiro é o homem. Exato. Aí é insubstituível, né? Não tem jeito. Doutor Cristiano, obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais um Cast do Bem, mais esse episódio do Cast do Bem. Antes de encerrarmos, de agradecer aqui no podcast, eu gostaria que o senhor também deixasse uma mensagem nessa câmera aqui ao seu público, aos seus clientes, né, também relacionado à segurança também de tecnologias digitais e, claro, ao seu negócio, aquilo que você faz no dia a dia. Anderson, foi maravilhoso estar aqui com você. E o que eu quero trazer a você é uma mensagem, uma palavra bíblica. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas com determinação, dedicação e, acima de tudo, com princípios fundamentais da honestidade, da lealdade naquilo que você faz. Projetos como esse, o Cast do Bem, você precisa realmente seguir, precisa compreender. Você é empreendedor também, busque informações a respeito desse projeto maravilhoso, porque assim nós e você estará contribuindo com a sociedade. Legal, doutor Cristiano. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Cast do Bem. Foi uma honra, foi um prazer tê-lo aqui, ter o seu tempo. E vamos ter outras oportunidades também. A gente vai tentar fazer outro. E tem muitos temas, né, pra gente falar. Tem muitas coisas pra gente falar aí. Obrigado você que ficou até aqui em mais um episódio do Cast do Bem, oferecimento da Assessoria do Bem, levando a sua empresa do ponto A
ao ponto B, assessoria do bem, visite o nosso site www.assessoriadobem.com.br e também link a todas as nossas redes sociais. Este canal, Cast do Bem, fica à disposição e até a próxima. Tchau!